Olá você, tudo bem? Como é que você está? Gente, estamos chegando para mais um dos nossos encontros aqui pelo vozdecaxias.com.br. Obrigado, meu Senhor, obrigado, Deus, por nós termos a oportunidade de termos um canal próprio para que nós possamos estar aqui fomentando os nossos pensamentos, nossas ideias. Eu espero que, de verdade, indiferente do número de pessoas que estamos atingindo, se é que estamos atingindo, desculpa a brincadeira, mas todo aquele que esteja ouvindo, todo aquele que esteja se transformando, todo aquele que esteja dando uma oportunidade de me permitir falar, eu agradeço de coração, tá? Que você seja positivamente impactado, que você seja positivamente transformado e que eu consiga tocá-lo, né? Tocar no sentido positivo e que faça sentido para você, né? Se tudo que aqui eu conseguir faça de verdade sentido, eu fico muito feliz, fico muito grato por você, tá? Muito grato por você mesmo. Nós estamos, então, num assunto essa semana que fala sobre sociedade e diversidade, tá? Nós estamos mergulhando, então, nessa temática, nesses arranjos. Nós passamos, então, por uma introdução, né, no encontro anterior. Eu sugiro a você que está chegando aqui hoje, primeira vez no vozdecaxias.com.br, primeira vez aqui no Sociologia do Cotidiano, eu faço um convite para você. Venha primeiro, né? Volta lá atrás, vem primeiro ouvir os outros capítulos. Ah, mas eu gosto, eu tenho no meu sentimento que eu estou ouvindo coisa que já foi gravada anteriormente, parece ser coisa velha. Eu digo para você, não é velho não, porque é tudo atemporal aqui. A gente não está colocando temporalidade em nossos temas, né? Eu acho que com exceção de 2 ou 3 temas que nós estamos pautando sobre assuntos, sobre informações sobre a guerra, né? Sobre guerra, informações sobre alguma coisa voltada à economia, nós estamos aqui todos com assuntos atemporais, né? Assuntos que se perpassam pelo tempo, não tem uma definição temporal específica, mas que vem se atribuir de verdade a mudanças, né? Vem se atribuir de verdade a alterações, né? Alterações que venham estar sendo trabalhadas, né, em um determinado espaço de período. São atemporais, não tem temporalidade nenhuma, né? E assim, né, então, com esse pensamento, com esse objetivo, a gente vai dando, então, para você toda uma continuidade. Nós estamos falando, então, sobre sociedade e diversidade, e eu quero fazer para você, eu falei no encontro anterior que nós vamos seguir cadenciando, né? Nós vamos ter que seguir numa cadencialidade, nós vamos ter que seguir aqui nossos encontros, né? Parafraseando no sentido de frases, né? Não parafrasear no sentido que a gente entende, mas no sentido de que nós vamos ter que seguir aqui fazendo sistematicamente, cadenciadamente o raciocínio para que você possa entender. Gente, vamos voltar um pouco mais na história, vamos pegar um pouco sobre antropologia, arqueologia, mais antropologia, né? Vamos estar buscando tudo isso, vamos olhar para trás. Como é que há uma definição, né, há um entendimento, inclusive diversos filósofos, né, fundamentam as sociedades em alguns estágios, né? Eles apontam que nós estamos saindo num estágio de selvageria, depois do estágio de selvageria nós vamos para um estado de barbárie, né? E aí nós vamos indo para um estágio de tribo, nós vamos indo para um estágio mais coletivo, até para nós chegarmos então num estágio de sociedade, né? Não é bem especificamente nessa ordem que eu trabalhei, mas é assim, de um estado menor para um estado maior, que a sociedade, né, ela está saindo, né, o social, de algo atrasado, retrógrado, mais animalizado e caminhando-se para algo mais racional, consciencial, né? Mais consciente. Nós estamos saindo então de modelos mais arcaicos, estamos nos encaminhando para um princípio mais coletivizado, né? Mais consciente, mais coletivo. Nós estamos saindo de um princípio de inabilidade, né, para um princípio de selvageria, estamos nos caminhando para um princípio de harmonia, eu acho que eu vou usar essa palavra, né, mais harmônico. Nós estamos saindo de um ponto, então, né, onde nós estamos sem conhecimento do fogo, sem conhecimento de caças, dominando algumas ferramentas, alguns princípios, alguns elementos, fazendo domínio do fogo e encaminhando-se para um domínio maior, né?
potencialmente os domínios dos elementos do planeta que nós habitamos. Enfim, temos uma jornada de crescimento, né? Só que nós carregamos em nós ainda as essências antigas. Não é que está em nosso DNA, ou em nossa cabeça, mas são as camadas que nós fomos construindo, que nós vamos virando alicerce para a construção das coisas novas. Mas essa camada está lá embaixo. É como se nós estivéssemos residindo, né, na nossa casa, numa nossa residência, e nós não nos dessemos conta que essa residência só está em pé porque tem o alicerce. E por mais rudimentar, por mais que a gente não tenha consciência, por mais que a gente não consiga tocar esse alicerce, sem o alicerce a casa não existe. Então, ou seja, sem tudo que nós temos hoje é graças à construção e à dependência, né, o depender da construção dos antepassados. Então, tudo que nós vemos hoje, que nós estamos herdando hoje, né, tudo que você possa imaginar como sociedade, tudo que nós podemos imaginar como evolução, tudo se dá ao trabalho antigo. Nós não iríamos chegar até aqui se não fosse o que foi feito antes. Mas o que foi feito antes não se renuncia, não se perde. Ele está intrínseco, substratamente, de forma substrata, né, de forma abstrata, agora sim, de forma abstrata, mas está ali. Por mais que nós não vamos ver, está ali, né? Hoje nós podemos ver que nós temos a energia elétrica em nossas casas, né? Nós temos energia elétrica, mas não significa que nós não tínhamos energia elétrica, né? Como é que eu posso tentar explicar? Não sei se ficou bem colocado. Nós não podemos renunciar que anteriormente nós não tínhamos energia elétrica, porque agora nós passamos a ter. Começa a refletir, acho que vai fazer sentido para ti o que eu quero dizer para ti. Eu quero dizer que nós não vamos conseguir renunciar o passado para poder apresentar o nosso presente, e entender o presente, e viver o presente, porque tudo é parte de bases de uma construção que vem vindo há milhares e milhares de anos. Então nós temos que entender, olhando lá para trás, observando a antropologia, lá atrás, que nós tínhamos algumas características que eram necessárias para a subsistência naquele período. Então, aquele período nos exigia força, nos exigia destreza, nos exigia alta capacidade, né? Nos exigia força e uma autoentrega descomunal, né? Então, quem não tinha esses valores, esses atributos num período mais selvagem, passava muito trabalho, né? Passava muito trabalho. Até inclusive para liderar um clã, liderar uma tribo, liderar um grupo, você tinha que ser dotado de características que os demais não tinham, né? Você tinha que ser uma pessoa proeminente, diferente. E aí, nesses arranjos, já começam a vir as diferenças. Então tinha o mais fraquinho, o mais fraco ficava na retaguarda. O valente tinha que puxar à frente, né? Tinha então aquele que era o líder e os liderados. Então você já observa para ver que no próprio arranjo já começa nesse arranjo histórico as diferenças, né? Já começam a ter diferenças. E essas diferenças, elas perpassam o tempo. Porque nós não somos iguais, nós somos diferentes. Mas nós temos que ter, como eu já tinha dito no nosso introdutório, a equidade. Nós temos que compreender que todos nós somos seres estruturantes e fundamentantes e necessários ao arranjo social, né? Aquele período de selvageria, aquele período mais barbárie, que esses atributos eram necessários, ele já passou. Eles já foram passando, né? E hoje nós estamos numa sociedade muito mais avançada e estruturada, no qual esses atributos, apesar de terem seus significados, eles têm que ser canalizados e utilizados para a coletividade, para o arranjo, né, do crescimento coletivo.
Hoje, de nada bastará ter força se não for para fomentar o crescimento de todos. Nos dias de hoje, jamais bastará você ter destreza se não for utilizar a sua destreza para efetuar um legado que deixe algo para todos. Não teria fundamento nos dias de hoje você ter tudo isso. Então, no dia de hoje, nós estamos no social, né? E, inclusive, quando é dito que é socialista, as pessoas não param para refletir o que isso quer dizer. Nós estamos vivendo hoje no social de sociedade. Nós estamos construindo, a partir de hoje, a civilização, o civil. Nós estamos construindo hoje para um propósito. Nós estamos trabalhando em comunhão, em união. Nós estamos trabalhando, né, em conjunto para um determinado propósito. E qual é o determinado propósito? Para o bem-estar de todos os integrantes daquele grupo que ali estão. Se nós não tentarmos canalizar nosso pensamento para essa linha de raciocínio, se nós não tentarmos refletir para esse seguinte, eu te pergunto, qual é o propósito de nosso país? Raciocina. Se você precisar para um pouquinho e pensa, qual é o propósito de um país? Não é esse país conseguir trazer para os seus habitantes, os seus moradores, vamos dizer assim, condições dignas e humanas de vida? Não é isso, não é essa a função? Ou me explica para mim o que você acha que é a função de uma nação. A função de uma nação é prover recursos e benefícios somente para uma pessoa? A função de uma nação é prover meios de subsistência apenas para um grupo e os outros grupos que se danem? O que é o princípio de uma nação? O que é para você a ideia de viver uma nação? Não é coletividade? Né? Não é coletivo? Sabe que no período que nós estamos agora, 2026, está muito grande essa ideia de ser americano, né? Somos americanos, querer ser americano, da ideia de que americano as coisas funcionam, de que lá as coisas são melhores que aqui, mas lá eles preservam um senso de coletividade muito grande. Apesar de ser o país da chamada liberdade, que gera-se uma grande individualidade, lá tem seu intuito de construção de uma nação. Assim como também a mesma nação chinesa também tem um intuito e um senso de construir uma nação para o futuro da própria geração. Então agora, olhando de novo para o Brasil e olhando para as nações, o que é o objetivo primordial? Não é construirmos ou termos um local onde nós podemos viver em condições dignas, todos nós, mas para que se possa estabelecer essas condições de um sentimento internalizado, de um Brasil que dá certo, de uma coisa que dá certo, vai dar certo só para mim ou tem que dar certo para todo mundo? Então nós temos que ver que nós estamos falando social, nós estamos falando coletivamente. Então nós temos que ter noção de que os conceitos de diferença, eles já vêm arraigados historicamente sobre todos nós, tá? E que determinados momentos da história humana, determinado momento, foi acentuando-se alguma forma de diferença, alguma forma de observar e olhar a diferença, né? Alguma forma. Isso nos faz ver, vou dar exemplo para vocês, as sociedades islâmicas. Hoje nós olhamos a sociedade islâmica com um olhar aqui ocidental com muita diferença, né? Meu Deus do céu, eles são assim, eles não podem isso, eles não podem aquilo. Como é que podem eles serem estruturados desse formato? Como é que pode isso? Como é que pode aquilo? Isso é uma aberração, isso tem que ser combatido, isso tal. Isso gera diferença. Mas vai lá e pergunta para eles, vai lá de olho aberto, né? Vai lá sem preconceito nenhum e pergunta para eles como é que eles olham o lado ocidental, a nossa formação do lado de cá. E pergunta para eles, nós lá se estruturamos as famílias assim, nós se estruturamos desse jeito, lá se estrutura nesse formato, e no nosso formato de estruturação nós temos a religião tal, que é o cristianismo. Não entra na cabeça deles também, não entra.
Não entra. Porque os valores construídos e constituídos com o passar do tempo naquela sociedade fundamentou princípios que, que ficam enraizados ao longo do tempo. Ao mesmo conceito se dá na nossa sociedade. A sociedade brasileira, então, ela está trazendo conceitos, princípios que ficaram enraizados ao longo do tempo. E isso perpassa os anos e gera-se nesse exato momento de que nós estamos, as diferenças. Só que nós não estamos entendendo e nem trabalhando com as diferenças. O que eu estou fazendo aqui? Estou tentando fazer aqui, conduzir você a um raciocínio e entender que está na estrutura da história humana a diferença. Mas eu não estou aqui dizendo que a diferença é ruim e é boa. Estou tentando dizer para você que nós temos que aprender a conviver com a diferença. Eu quero falar uma relação para vocês, o que aconteceu, né? Ou tentar fazer um corpo de algum desenho para você entender qual é a relação hoje na nossa sociedade de dizer que a mulher só serve para pilotar fogão e que o homem tem de trabalhar fora. Isso vem enraizado numa história que perpassa a períodos feudais. A gente volta na Idade Média, vai no tempo antigo e vai lá na pré-história praticamente, lá na Idade da Pedrinha Lascada para compreender. E olha que história bonita, O que acontecia? Não existia a produção de fogo. Então tinha-se um pensamento, uma consciência que o fogo era algo divinal, que o fogo era um atributo divino, era um atributo de uma divindade, que o fogo era provido por uma divindade, não se atribuía a Deus, né? Deus como nós entendemos nos dias de hoje. Eles tinham uma divindade, o fogo era divinal. Então quando um raio caía, e aquele raio pegava fogo num galho, numa árvore, todos corriam para cuidar do fogo, porque sabiam da importância que tinha de cuidar desse fogo. Não podia arredar o pé dali, tinha que ficar alimentando o fogo. Então era escolhido no clã, no grupo, pessoas para cuidar do fogo. E essa pessoa que cuidava do fogo, ela tinha que ter a maestria, a destreza, ela tinha que ter impactada por conhecimento de cuidar do fogo. Aí o que acontece? O homem ficou incumbido de buscar a caça e foi deixado com a mulher junto com as crianças, essa divinal providência de atender o fogo. Não poderia se deixar apagar o fogo, porque senão não tinha o porquê trazer a caça. Aonde que nós íamos cozinhar, preparar a caça e cozinhar? Porque nós não tínhamos o domínio de fazer o fogo, nós estávamos aprendendo a dominar o fogo. Olha que missão rica e mais linda do mundo que se tem nisso. Era algo divinal que foi minimizado aos longos do tempo, que foi perpassado aos longos das gerações, dos atributos, e foi esquecido isso. Olha que importância, a coisa mais linda do mundo. Se você parar para analisar, se o fogo apagasse, todos morriam de fome, porque a comida não ia ser conseguido fazer o alimento cozido, ia ter que se comer cru. Ia ter que ser comido cru aquele alimento. Então olha que tarefa mais linda do mundo, né? Com o passar dos anos, né? Inclusive o fogo, né, nas mitologias são agregadas a deusas. Por que vem uma imagem que você vê muito na televisão, no cinema, de uma deusa, de uma mulher segurando uma tocha de fogo? Por que a estátua da liberdade é a tocha, uma mulher segurando? Porque era a mulher que era incumbida disso. E uma tarefa divinal, providencial, porque todos tinham medo que faltasse o fogo, porque o fogo afugentava os animais, o fogo aquecia no frio, o fogo foi que proporcionou acabar com o nomadismo, começou a ficar semi-nomadismo, o fogo que proporcionou o cozimento dos alimentos, a preparação do barro, do fomento do barro. Olha a importância do fogo e olha a importância da mulher no meio de tudo isso. Mas com o passar do tempo isso foi minimizado, isso foi tirado por minimização e hoje fica-se, né, essa característica de que mulher só serve para fogão. É o que dizem na fraseologia, mas se esquecem que no passado era uma das coisas mais provinciais do mundo, mais providenciais, fazer o cuidado da essência do fogo.
Então isso se passou. Então, para você ver que somente os valores se perderam de coisas divinais, no sentido não de divindades, mas de coisas de atributos de alta capacidade, de conhecimento que nós tínhamos que fazer. E ao redor do fogo ficavam os pequenos, as crianças, para se aquecer, não passar frio, para poder comer quente, para poder se cuidar. Olha que coisa linda isso, cuidar do clã. Quem era então a pessoa mais importante no clã? A mulher! Porque o homem buscava o alimento só para prover nessa fase, nesse período. Está entendendo tudo isso? Olha que importância que é. E hoje minimizaram tudo isso, né? Hoje há diferenças. Então, nós temos a diferença de gênero, homem e mulher, temos diferença, mas temos que nos tratar com equidade, né? Com equidade. Há diferença hoje entre crianças e idosos, né? Há diferença entre crianças e idosos. Vamos quase fechando, né? A gente passou o tempo, mas vamos usar um pouquinho para poder fechar. Há diferença hoje, né? As diferenças hoje sociais entre trabalhadores e pessoas que são incapacitados do trabalho laboral, né? Incapacitados no seguinte, pessoas que têm atributos físicos diferentes. Então a nossa sociedade está premiada por isso. E há também o gênero, né? Há hoje as minorias, a homossexualidade, há etnias diferentes, né? Há os grupos étnicos diferentes. Mas tudo isso mostra uma diversidade em nossa sociedade que sempre vai existir, sempre vai ter. Mas não podemos trabalhar isso com diferenças. Gente, nós encerramos por aqui, mas a gente vai retomar a partir desse ponto no nosso próximo encontro. Eu gostaria que você estivesse comigo, tá? Para nós poder retomar tudo isso, seguir por esse caminho. Eu espero que essas bases de introdução estão sendo para você algo maravilhoso. Eu espero que somente esse exemplo que a gente deu já desmistifique muita coisa no seu entendimento. Eu agradeço você pelo teu carinho, agradeço você por ficar até aqui. Eu queria continuar, mas o tempo não nos permite mais, né? Dentro da nossa proposta por aqui. Encerramos por aqui, um grande abraço para você, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.